O Campeonato Brasileiro da Série C conhecerá neste final de semana os 3 últimos times a garantirem o acesso para a Série B do ano que vem, bem como o seu segundo finalista. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês o que cada time precisa fazer ou acontecer para garantir o acesso e também para disputar a final contra o Brusque nos outros 2 próximos finais de semana. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês aqui toda a matemática e o que cada time precisa fazer e acontecer. Lembrando, o Brusque já está garantido na Série B do ano que vem e também já tem vaga garantida na final. 6 times ainda brigam aí pelas 3 vagas remanescentes na Série B do ano que vem, 3 de cada grupo, além de 3 equipes ainda terem chances de chegarem à final. Essas 3 equipes são do grupo C. E pelo grupo C, então, cujos jogos acontecem no sábado, que a gente vai começar falando, porque ali a disputa está muito acirrada. Apenas o Botafogo da Paraíba está fora, mas Paysandu, Amazonas e Volta Redonda não apenas têm a chance de acesso, como também um dos 3 podem chegar à final, né? Uns mais, outros menos. Bom, vamos começar falando então dos jogos da rodada. Eu passo para vocês aqui a classificação do grupo, né? A rodada vai ser disputada nesse sábado, os 2 jogos simultâneos vão acontecer às 18 horas. No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda recebe a equipe do Paysandu, enquanto que o Amazonas vai jogar contra o Botafogo da Paraíba, lá na Arena da Amazônia. E como é que está a situação desse grupo C? A liderança ainda é do Paysandu, o Paysandu aí que perdeu para o Amazonas na rodada passada, mas segue líder, ele tem 10 pontos e 2 gols de saldo. Saldo de gols pode ser um fator determinante na disputa aí pelo acesso nesse grupo. Aliás, não apenas o saldo de gols, como também o confronto direto. Daqui a pouquinho a gente chega nessa parte. Bom, Paysandu é líder com 10 pontos. O Amazonas aparece na segunda colocação com 9 pontos. O Amazonas que renasceu aí no campeonato, perdeu as 2 primeiras, trocou de treinador e agora venceu aí os 3 últimos jogos, sendo 2 fora de casa. O Volta Redonda é o terceiro colocado com 7 pontos. E o Botafogo da Paraíba, como eu falei, já está fora, não tem mais chances, tem apenas 3 pontos. Então eu vou passar para vocês agora a situação aí de cada time, o que esses times precisam fazer para chegar na Série B e também para chegar na final. Bom, vamos começar falando então da situação do Paysandu. O que o Paysandu precisa para garantir o seu acesso? Ele precisa empatar. Um empate já garante aí o papão na Série B do ano que vem. Agora, se ele vencer, né, ele não apenas também garante o acesso, como a vaga na final, né? Então o Paysandu com uma vitória sobe para a Série B e também se garante na final. Agora, se o Paysandu empatar, ele garante o acesso, ele também pode garantir a vaga na final, desde que a equipe do Amazonas não vença o Botafogo, né? Aí, nesse caso, para o Paysandu chegar na final com um empate, o Amazonas teria que empatar ou perder para o Botafogo. Em caso de derrota do Paysandu, bom, aí é a hora que a gente começa a fazer conta. Se o Paysandu for derrotado por 1 gol de diferença, ele ainda assim garante o acesso sem depender do outro jogo. Por quê? Porque ele ainda teria melhor saldo de gols que o Volta Redonda, né? Então ele teria, nesse critério de desempate, vantagem ainda sobre o Volta Redonda, independente do que aconteça lá no jogo da Arena da Amazônia. Além disso, ele pode até garantir também, com essa derrota por 1 gol de diferença, uma vaga na final, desde que a equipe do Amazonas seja derrotada pelo Botafogo. Então essa combinação de derrota por 1 gol, além de ainda dar o acesso para o Paysandu, ainda pode também, né, numa situação mais remota, garantir o Paysandu na decisão. Agora, se o Paysandu perder por 2 ou mais gols de diferença, aí ele passa a depender do outro jogo, ele passa a depender de derrota da equipe do Amazonas. Por quê? Porque se ele perder por 2 gols de diferença, por 2 gols, ele vai empatar em tudo com o Volta Redonda. Vai empatar em número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. Vão ficar tudo igual. E aí entramos no 4º critério de desempate. Qual que é o 4º critério de desempate? Confronto direto dentro da fase. E no confronto direto dentro da fase, o Volta Redonda levaria vantagem. Por quê? Porque ele já empatou o primeiro jogo, né? Empatou lá o jogo da primeira rodada e ele teria vencido esse segundo jogo. Então, portanto, a derrota por 2 gols de diferença elimina o Paysandu, né? Caso a equipe do Amazonas pontue, nesse critério do confronto direto. E se perder por 3, 4, 5 gols de diferença, aí já entra o saldo de gols
e o Paysandu também será eliminado caso o Amazonas pontue. Então, se o Paysandu perder por 2 ou mais gols de diferença, ele tem que torcer por derrota da equipe do Amazonas. Aliás, existe até a possibilidade dos 2 times lá no Raulino de Oliveira saírem de campo com acesso, né? Para isso acontecer, o Amazonas tem que perder, né? Então essa aí é a situação do Paysandu. Empate ou vitória sobe, derrota por até 1 gol também ascende para a Série B. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, aí fica na dependência de derrota da equipe do Amazonas. Bom, falando na equipe do Amazonas, então vamos agora passar aqui o que o Amazonas precisa para subir, para ele garantir aí o acesso para a Série B. Bom, o Amazonas ele precisa empatar. O empate já garante o Amazonas na Série B do ano que vem, mesmo que todo mundo termine aí empatado com 10 pontos. Por quê? Porque o Amazonas tem melhor saldo de gols no momento do que o Paysandu e também do que o Volta Redonda. Então, na pior das hipóteses, o Amazonas empatando, ele ficaria ainda com melhor saldo de gols do que qualquer um dos dois, né? Mesmo que haja uma goleada lá em Volta Redonda, o Amazonas ainda teria aí, no mínimo, o segundo melhor saldo de gols do grupo. Então, por isso que o empate já garante aí o Amazonas na Série B do ano que vem. O empate também poderá lhe valer vaga na final, desde que o Paysandu, que o Volta Redonda vença o Paysandu e não desconte aí a diferença no saldo de gols, né? Então tem essa também. O empate pode garantir também a vaga do Amazonas na final, desde que o Volta Redonda não aí dispare uma goleada para cima do Paysandu. E se o Amazonas perdendo, ele tem chance de chegar para a Série B? Tem. Em caso de derrota do Amazonas, ele vai ter que torcer para que o Volta Redonda não derrote a equipe do Paysandu por qualquer placar. Então é isso aí. Se o Amazonas acontecer uma zebra, né, perder para o Botafogo lá na Arena da Amazônia, ele tem que torcer por vitória ou empate do Paysandu para conseguir aí subir para a Série B. E agora vamos falar do Voltaço, do Volta Redonda. O que o Volta Redonda precisa para conseguir o acesso para a Série B e também aí de repente chegar na final. Bom, antes de mais nada, o Volta Redonda precisa vencer o Paysandu. Esse é o primeiro passo. Se ele vencer por 1 gol apenas, 1-0, 2-1, 3-2, ele vai ter que torcer necessariamente por uma derrota do Amazonas. Então, o Volta Redonda vencendo por 1 gol, ele tem que torcer por derrota do time do Amazonas, né? Porque o empate lá na Arena da Amazônia com vitória mínima do Volta Redonda não vai servir para ele. Agora, se o Volta Redonda vencer por 2 ou mais gols de diferença, ele se classifica em cima do Paysandu, independente do que aconteça lá na Arena da Amazônia, né? Agora, se ele vencer a equipe do Paysandu e o Amazonas perder, o Volta Redonda também garante vaga na final, né? Então, uma vitória por 2 gols de diferença sobre o Paysandu ou mais, além de derrota do Amazonas, também garante aí, além do acesso, a vaga do Volta Redonda na final. Ainda existe uma outra possibilidade do Voltaço chegar à final, caso haja empate lá na Arena da Amazônia, mas aí ele teria que aplicar uma goleada histórica, né? Coisa de 5-0 para cima do Paysandu, né? Essa possibilidade aí é muito remota, né? Mas ela existe. Então, até mesmo se o jogo lá da Arena da Amazônia terminar empatado, o Volta Redonda ainda consegue a vaga na final se golear a equipe do Paysandu. Algo que eu acho muito difícil até pelas circunstâncias do jogo, né? As duas equipes ali precisando do resultado, né? Então, acredito que seja um jogo muito nervoso, um jogo muito pegado. Então, eu não acredito que seja aí um jogo para goleada. Agora, se o Volta Redonda empatar com o Paysandu, tá fora, né? Esse resultado de empate já classifica tanto o Paysandu quanto a equipe do Amazonas. E se perder também, não tem conversa, tá fora também. É mais um ano aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, essas aí são as contas do grupo C, né? Que é o segundo grupo. Os jogos desse grupo vão acontecer no sábado, às 18 horas, horário de Brasília. E acabando esses jogos, a gente entra aqui no canal, né? Para fazer a live aí, para discutir tudo o que aconteceu. Então, se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, né? Ative o sininho aí para você receber notificações e também se inscreva aí no nosso canal do WhatsApp, né? Tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Nesse canal do WhatsApp aqui eu passo todas as informações para vocês a respeito aqui do que acontece no canal, né? Quando vai ter live, quando vai ter vídeo novo e também quando acontecer alguma coisa relevante aí envolvendo os times da Série B e também
da Série C do Campeonato Brasileiro. Então você pode se inscrever aqui no nosso canal do WhatsApp. O número de ninguém fica exposto, ninguém sabe quem está participando do grupo, a não ser que o participante faça parte aí da sua lista de contatos. Então é algo aí totalmente seguro e sigiloso. Simbora? Bom, agora vamos falar do grupo B, que é o grupo aí que tem o Operário, o São José e também o São Bernardo na briga aí pela classificação. Passar aqui os jogos desse grupo B. Esses jogos vão acontecer no domingo, os dois jogos às 16 horas. O Operário vai receber o São Bernardo lá no estádio Germano Krieger e o Brusque vai jogar contra o São José lá no Augusto Bauer, né? Esses dois jogos então às 16 horas. E como é que tá a classificação aí desse grupo B? O Brusque lidera, né? Já está com vaga na final e também com acesso garantido, 12 pontos. O São Bernardo aparece logo atrás com 7 pontos. O São José é o terceiro colocado com 5 pontos. E o Operário é o quarto colocado com 4 pontos. Então agora eu vou passar para vocês aqui o que cada uma das equipes precisa para chegar na Série B. Vamos começar falando aí do São Bernardo, né? O São Bernardo aí, o que o São Bernardo precisa? É o único que depende apenas dele. Ele precisa vencer o confronto direto contra o Operário no Paraná. Só isso, né? Então, vencendo aí o confronto direto, ele ascende aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se ele empatar, o que acontece se o São Bernardo empatar? Aí ele tem que torcer para que o São José não vença o Brusque lá em Santa Catarina por mais de 2 gols, né? Ou seja, se o São Bernardo empatar com o Operário e o São José de repente vence o Brusque por 2-0, o São Bernardo ainda consegue o acesso pelo saldo de gols. Agora, se o São José fizer 3 ou mais gols de diferença, aí o São Bernardo fica fora aí com esse empate, né? Então, o empate pode classificar ainda a equipe do São Bernardo, mas, né, aí ele vai ter que depender aí de que o São José não goleie o Brusque. Se perder, aí se perder o São Bernardo tá fora. Por quê? Porque daí ele seria ultrapassado pelo próprio Operário, né? Já que a diferença entre eles ali tá de 3 pontos, porém o Operário ficaria na frente pelos critérios de desempate, né? Então já não daria mais para o São Bernardo tentar se classificar mesmo com derrota. Agora vamos falar do São José. O que o São José precisa? O que o Zequinha precisa para fazer para chegar na Série B? Ele precisa vencer o Brusque, né? O Brusque, lembrando, já está classificado e com vaga na final, mas ainda precisa fazer pontos para tentar decidir o título em casa. Tem essa disputa ainda também, né? Ele precisa somar pontos ali para fazer o jogo da volta da final em casa, seja contra quem for. Então, o São José ele precisa vencer a equipe do Brusque e torcer para que o São Bernardo seja derrotado pelo Operário, né? Então essa é a conta do São José. Vencer o Brusque fora de casa e torcer por derrota do São Bernardo. Se o São Bernardo empatar, acontece aquilo que a gente já falou aqui, né? Aí a equipe do São José teria que golear, né? Teria que fazer aí 3 gols de diferença em cima do Brusque. Se empatar, tá fora, porque daí ele não ia conseguir alcançar o São Bernardo. E se perder, também tá fora. E por fim, o Operário. O Operário aí, que é a equipe que está em pior situação na tabela, porém é o único que decide em casa. E o que o Operário precisa fazer para voltar para a Série B? O Operário precisa derrotar, primeiramente, a equipe do São Bernardo, né? Então, uma vitória sobre o São Bernardo já deixa ali as duas equipes com 7 pontos, né? Empatadas com 7 pontos, porém o Operário levaria aí vantagem nos critérios de desempate. Mas além disso, ele vai torcer para que o São José não derrote a equipe do Brusque. Por quê? Porque se o São José empatar com o Brusque, o São José vai a 6 pontos, daí o Operário já teria chegado a 7. E se o São José perder, ele segue ali estacionado nos 5 pontos, né? Então o Operário tem que vencer o São Bernardo e torcer aí para que o São José não faça parte dele, empate, ou seja aí derrotado pela equipe do Brusque, né? Lembrando que esse grupo, né, não tem disputa por vaga na final, porque o Brusque aí já papou a vaga na final aí com 2 rodadas de antecedência. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado tudo bem explicado, tá? E deixa aqui nos comentários, então, a opinião de vocês. Quem que vai subir para a Série B? Quem que sobe no grupo do Brusque? Você acha que dá Operário, São Bernardo ou São José? E no outro grupo, quem que vocês acham que vão sobrar? Você acha que o Paysandu vai ficar fora? Você acha que o Amazonas vai ficar fora? Vai acabar ali perdendo em casa? Ou você acha que o Volta Redonda não vai conseguir fazer o que precisa e ficar fora do acesso para a Série B? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!